Bom dia, igreja. Tempo abençoado. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Deixe sua Bíblia aberta. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26. Se você tem vindo aos últimos cultos, você percebeu que nós estamos tratando uma série a respeito de família. E nos últimos 2 domingos, o pastor Pedro e o pastor Marcelo trouxeram para os nossos corações algumas advertências, alguns cuidados que nós precisamos tomar para garantir que as nossas famílias não venham ali a ser abaladas a sua estrutura, para que o convívio doméstico ele de fato seja saudável e que de fato ele venha refletir a glória de Deus. Hoje eu quero conversar com você nessa manhã, uma mensagem que enquanto eu preparava, falava: Senhor, usa essa mensagem, porque ela é tão óbvia, ela é tão simples, mas algumas vezes na história e algumas vezes nos momentos que nós vivemos, o óbvio precisa ser novamente dito. E sem dúvida, esse é um momento na história onde o óbvio sobre família precisa ser reafirmado, precisa ser dito novamente. Isso precisa ser dito porque na própria igreja existe, e aí eu falo igreja, não Igreja Batista Zona Sul, mas na igreja cristã existe muita confusão sobre o que é família e muitas vezes uma absorção do que a cultura tem pregado como família, como também uma necessidade de que as famílias saudáveis se posicionem, falem e não sejam omissas, para que o silêncio de Adão novamente não venha aqui mudar a história da nossa vida. Gente, quando nós falamos no assunto família, especialmente dos anos 2000 para cá, nós temos vivido uma drástica mudança na cultura geral, especialmente para nós ocidentais, o que gera uma sensação de urgência de falar sobre o tema família. Se você é cristão, e eu acredito que a grande maioria que está aqui nessa manhã confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, e se você tem uma visão a respeito de família estritamente bíblica, não poluída com o que a filosofia ou a antropologia tem dito, não poluída com o que o machismo diz, com o que o feminismo diz, com o que o movimento LGBTQIA+ diz, você vai entender como é necessário que algumas coisas sejam reafirmadas, porque nós temos hoje vivido uma profunda crise de identidade a respeito do que é família. Mas a grande verdade é que essa crise que nós temos vivido não é uma crise de conceito, não é uma crise de cultura, é uma crise espiritual. Talvez você diga: não, pastor, o senhor vai falar aquela célebre frase que tudo isso é consequência do pecado? Não, eu não vou lhe dizer isso, você já sabe disso, que todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida derivam essencialmente do pecado. Mas a grande questão é que ao longo do tempo, ao longo da história, Satanás tem trabalhado de maneira muito sutil e muito ardilosa para destruir as famílias, e a grande ação de Satanás na história é muito simples e muito sutil. É tirar Deus da família. É tirar da história o fato de que Deus é quem estabeleceu o modelo de família, e que é Deus quem definiu as características e o propósito e a função da família na história. E aí, se você olha a nossa história recente, foi retirado do entendimento de família a afirmação de que Deus é quem criou a família. E aí a realidade é que quando essa porta se abre, quando Deus é retirado do assunto família, sobra pouquíssima coisa. O que sobra é uma porta muito larga para que o homem, com a sua cultura, com a sua forma de enxergar o mundo, com os seus valores caídos, projetem o seu entendimento de família. E aí eu tenho certeza que o que eu tenho visto, você também tem visto, uma verdadeira derrocada das famílias, não somente no nosso país, mas no mundo. O resultado da história vir retirando Deus do nosso entendimento de família é um resultado trágico, desesperador. Se você para em algum momento para dar uma olhadinha no que está acontecendo hoje, agora, no nosso tempo, você inevitavelmente vai ficar com o coração extremamente machucado
com o que o mundo tem projetado sobre família. E a gente tem visto as mais bizarras ilustrações, ou como a psicologia quer dizer, ou como a filosofia gosta de dizer, arranjos familiares. Tire isso da sua cabeça. Biblicamente não existe arranjo familiar, não é um emaranhado de encaixes. Biblicamente a Bíblia deixa muito claro o que é uma família e a gente vai falar sobre isso nessa manhã. A gente tem visto hoje famílias que por opção não querem ter filhos. Isso é um absurdo. Famílias de crentes, saudáveis, férteis, casados, que não querem ter filhos. Que simplesmente olham para Gênesis capítulo 1, para a ordem de Deus, sejam férteis, multipliquem-se e dizem assim, eu quero desobedecer. Sobre o pretexto de cuidar da carreira, de cuidar da saúde, de não ter trabalho, de não querer viver o desconforto. Outras famílias preferem ter pets. Hoje no Brasil as famílias têm mais pets do que filhos. Aliás, os pets são tratados como filhos. Tem lei aí tramitando para que agora tenha o RG do pet. Agora eu vou botar meu nome. Minha cachorra vai ser Matilda Araújo. Quiçá se ela não tiver direito aos bens no futuro. Já pensou? Mas aí a gente acha pouco essa esquizofrenia que está acontecendo no mundo. Eu não sei se você viu essa semana. Agora as famílias que não querem ter filhos, que não querem ter pets, querem ter bebês reborn. Todo mundo viu, né? Gente, é isso que está acontecendo. Mas achando pouco o que está acontecendo no mundo, as famílias não querem ter filhos, algumas querem ter pets, outras não querem ter pets e querem ter bebês reborns. Existe um outro modelo de família amplamente legitimado hoje. Homem com homem, mulher com mulher. Isso não é família. Tempos atrás, e eu falava para o pastor Marcelo, pastor, isso talvez nos custe se posicionar sobre isso, alguns processos, mas faz parte da vida. Faz parte para que a gente possa falar aquilo que a gente crê. Tempos atrás eu fui procurado por alguém que perguntou, pastor, um casal de amigos meus, e eu já fiquei um pouco sem entender, um casal de amigos vai casar e eu fui convidado para ser padrinho. O que é que o senhor acha? Eu levei 2 dias para responder, porque eu não queria responder, eu não acreditei que eu tinha recebido essa pergunta de alguém que é cristão, se ela deveria ser padrinho de um casamento entre 2 homens. Aí eu orei, respirei fundo, Senhor me dá graça, me dá misericórdia, respondi. Hoje, do ano passado para cá, cresceu 20% o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Um outro modelo de família que se legitima hoje são as famílias monoparentais, ou as famílias digitais. O que importa é o vínculo afetivo que eu vou formar. Não me interessa mais se é com o esposo, com a esposa, com o filho. Pode ser o meu amigo que está do outro lado do mundo. Essa é a minha família com quem eu tenho um vínculo afetivo. Note, essa é a primeira vez na história em que o cristão é desafiado, é confrontado a definir o seu entendimento de família quando for falar. Quando nós vamos falar de família hoje, nós precisamos dizer, olha, mas família para mim é. Porque provavelmente do outro lado alguém tem um entendimento sobre esse termo completamente diferente do seu e do meu. E aí nós precisamos voltar e falar, olha, biblicamente o que eu acredito é que família é uma estrutura nuclear feita por um pai, que é um homem. E aí cuidado, você vai precisar dizer que é um homem que nasceu homem, que se expressa como homem e que se identifica como homem, porque pode ser um homem trans. Aí você vai ter que dizer, olha, e é formado por este homem, por uma mulher, que nasceu mulher, que se identifica com mulher e que se expressa como mulher. E é composta por filhos. E aí, graças a Deus, filho continua sendo filho. Não criaram nada de diferente. E aí a gente precisa se posicionar, mas eu não sei se você concorda. Às vezes a gente foge dessa conversa, né? A gente até escuta no trabalho, no burburinho, e a gente... Peraí que eu vou tomar uma água. E a gente não entra nesse discurso porque a gente não quer fincar a bandeira do Evangelho. Então, se sua família e se sua cosmovisão já é saudável, bênção. Então, o desafio dessa mensagem para você é se posicionar diante das bizarrices e das aberrações que o mundo tem dito. Na visão judaico-cristã, a família é considerada uma instituição divina, meus irmãos, criada por Deus como base para a sociedade e lugar primordial para o desenvolvimento humano, moral e espiritual. É pai, mãe, filhos.
Isso é o que a Bíblia nos mostra em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas a visão pós-moderna vai dizer que a família passa a ser entendida como qualquer grupo de pessoas que compartilham vínculos afetivos, apoio mútuo e convivência duradoura. Essa é a realidade que a igreja está vivendo hoje. Esse é o nosso tempo histórico. Nós precisamos nos posicionar diante disso tudo. Nós precisamos voltar às Escrituras. Por isso o título dessa mensagem é Famílias, da crise ao projeto original. A gente tem que voltar os nossos olhos para o que a Bíblia diz que é família, para o que a Bíblia legitima como família, e aí nos posicionarmos. E eu falei, Marcelo, talvez alguns irmãos no primeiro culto não queiram apertar a minha mão na saída, mas glória a Deus, todo mundo apertou. Não sei se feliz, mas apertou. Porque talvez essa mensagem mexa ou traga algum desconforto para você. Mas eu fico muito tranquilo por saber que a Bíblia não precisa ser legitimada. A Bíblia, ela é o que é, ela é o que a palavra de Deus diz. E o que nós vamos conversar nessa manhã é o que a palavra de Deus diz. E se ferir o seu coração porque você tem uma crença diferente da Bíblia, eu vou sair daqui muito feliz. Porque é sinal que a Bíblia cumpriu o seu propósito e como espada de 2 gumes, ela chegou onde precisava chegar. Mas a minha oração é que se existe entulho no seu coração, se existe entulho na sua mente a respeito do que é família, que o Evangelho possa limpar nessa manhã. Que você use pá e vassoura para tirar o que não deve estar no seu coração. Amém? Vamos ao texto bíblico, Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ore comigo. Pai bendito, nós queremos te agradecer porque temos o privilégio de termos sido encontrados pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Que a tua palavra ela possa alcançar o íntimo do nosso coração e da nossa mente. Que ela possa fazer morada, Pai, e que ela nos ajude a sermos semelhantes ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É bem verdade que o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés por um motivo específico de ensinar as primeiras coisas ao povo israelita que peregrinava no deserto. Mas Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, além de trazer uma teologia bíblica da criação, ela traz também uma teologia bíblica muito forte a respeito do que é família. Deus definiu o conceito de família lá no início das primeiras coisas. E esse texto ele vai nos ensinar 3 axiomas ou 3 verdades que não precisam ser defendidas, precisam ser cridas. A primeira delas é que a família é uma instituição criada por Deus. A segunda delas é que a família deve refletir a imagem de Deus no seu convívio. E a terceira delas é que a família recebe um trabalho a ser executado. E aí eu queria convidar você a caminhar comigo por essas 3 verdades. Primeira verdade, a família é uma instituição criada por Deus. A teologia histórica, um compilado aqui das falas de Agostinho, de João Crisóstomo, de Lutero e de João Calvino, vai dizer o seguinte: a família é uma instituição ordenada por Deus desde a criação, constituída por um homem e uma mulher, unidos em aliança, chamados a viver em amor, fidelidade e serviço mútuo, sendo o ambiente natural para a geração e educação dos filhos, a formação moral e espiritual e a perpetuação da fé. Ela é a célula básica da sociedade e reflexo da comunhão trinitária no mundo. Se você entende que a família é base para toda a sociedade, e você olha para a sociedade e vê o caos que está instalado, você entende onde é que está a crise. A crise está na família. Se as famílias entram em crise, se as famílias perdem sua identidade, a sociedade ela vai entrar em colapso. Se a igreja perde o seu entendimento fidedigno das Escrituras sobre o que é família, a igreja também entra em colapso. Avance para Gênesis capítulo 2, versos 16 a 18.
Olhe comigo o que o texto diz. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Você notou aí um detalhe nesse texto? Imagine que no capítulo 1 ali Moisés faz o relato de toda a criação, mas no capítulo 2 ele põe uma lupa para ampliar a descrição da criação da humanidade. E você vai lembrar que a criação ela tem uma ordem entre homem e mulher. E essa ordem não diz respeito à importância, diz respeito à função. Não diz respeito a quem é maior ou menor, mas a papéis. E o texto bíblico vai dizer que quem foi criado primeiro? O homem. E o homem recebeu uma instrução direta de Deus sobre não comer da árvore do conhecimento, e o homem recebe um trabalho. E esse homem começa a trabalhar. Mas o texto diz que o Senhor, olhando para este homem, agora efetivamente criado, trabalhando, incumbido da sua missão, Deus olha para esse homem e diz o quê? Não é bom que ele esteja só. E aí Deus, olhando para uma necessidade que Adão não via, você não vai encontrar no texto bíblico, nem nos originais, Adão dizendo: Senhor, tem 5 minutos para conversar? Eu estou pensando aqui, eu estou me sentindo sobrecarregado, meio solitário, estou meio preocupado, não tenho com quem conversar, esses bichos não falam a minha língua. Não, Adão não faz isso. Deus, com todo o seu conhecimento, com todo o seu poder e sabedoria, olha e diz: não é legal que o homem fique só. E aí Deus agora vai formar da costela de Adão, co-igual, idônea, uma parceira para Adão. Deus cria a mulher para responder a uma limitação de Adão, do homem. Pastor, e agora o feminismo, eu vou ficar louco. Vá tirando isso do seu coração. O fato da mulher ter sido criada como uma resposta a uma necessidade do homem não faz da mulher menor. Só mostra o cuidado de Deus sobre a humanidade. Só mostra a capacidade de Deus olhar para nós e derramar graça sobre nós. E a mulher, ela vai ser agora feita por Deus. Adão vai cair em sono profundo. Deus vai fazer a primeira cirurgia espiritual. E agora vem Eva, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, minha auxiliadora. Bênção para a vida de Adão. E eles agora vão começar uma família. O primeiro modelo familiar, o primeiro responsável por celebrar um casamento na história foi o próprio Deus. Família é um projeto de Deus desde o início de todas as coisas. Não foi o homem, não foi a filosofia, não foi a antropologia, não foi a psicologia, nenhuma outra agia que disse que deveria existir um casamento. Foi Deus. E se nós acreditamos que foi Deus quem definiu o primeiro modelo que deve ser o núcleo familiar, nós precisamos entender que é Ele quem a define. E aí Deus estabelece esse primeiro casamento, essa primeira família, com o objetivo de estabelecer amor, companheirismo, procriação e cuidado mútuo. Cada um dos integrantes da família receberá agora um papel e uma função designada por quem? Por Deus. Não é o que a história vem dizendo. A família, portanto, meus irmãos, não é fruto do acaso. Não é fruto de uma convenção humana, nem foi pedida por Adão. Foi designada, outorgada, legitimada por Deus. Gênesis 2:18, lembra? Não é bom que o homem esteja só. E ali Deus cria um núcleo familiar. E esse núcleo familiar goza de coisas específicas para ele. Intimidade afetiva, intimidade relacional, intimidade sexual, preservada, guardada por Deus para ser vivido aonde? No casamento, na família. Mas a história e os desvios que temos vivido têm dito: não, você pode se relacionar sexualmente com quem você quiser, com vários parceiros, antes de casar faça um test drive. Não, o Senhor guardou algumas coisas para serem desfrutadas dentro da sua família.
E se você, jovem, não casou ainda, entende, isso foi guardado para quando você tiver a sua família. Deus deu à família um outro objetivo de multiplicar, de dar continuidade à família, mostrando que é este núcleo criado por Ele, que Ele definiu para a procriação e a formação das futuras gerações. Deus ordenou para que as famílias tenham filhos reais, de carne e osso, que sejam gerados, que sejam adotados, mas filhos de verdade. Se você tem um pet e você acha que é seu filho, me perdoe, ele não é seu filho. Eu amo minhas cachorras, mas eu digo, no dia que ela chegar a hora, eu vou dizer, Senhor, obrigado, elas me deram muito trabalho, mas elas não são minhas filhas. Deus não chamou a gente para, por medo de ter filhos, ou por rebelião e desobediência, dizer, vou criar um pet, vou mandar ele para creche. Tem creche para cachorro hoje. Van, busca em casa. Vai de mochilinha, não sei se vocês já viram. Vai de mochilinha. Já viram? Aqueles que não querem ter trabalho, porque o pet é um ser vivo, né? E tem gente que não quer ter nem esse trabalho, hoje quer ter o quê? Bebê reborn. E a gente tem visto essa loucura da última semana para cá. Querido, se você é cristão, se você é jovem, não tem filho, entenda uma coisa, um dos propósitos para a família é a procriação. Se você tem condições, se ambos são férteis, não tem nenhuma dificuldade, tenha filhos. Filhos no plural. Hoje, aqueles que dizem, não, tá bom, é bíblico, eu vou ter. Tem um porque não dá para ter meio. Porque se pudesse, teria meio. Tem um e fechei a fábrica. A fábrica nem começou, você já fechou? A Bíblia vai dizer para nós, o salmista vai dizer que feliz é o homem que enche a sua mochila de filhos, a sua aljava de filhos. A gente não deve ter medo, é bênção de Deus. Além disso, a família é o principal ambiente de ensino e formação dos valores espirituais e morais. Nós fomos chamados, a gente vai ver isso em Deuteronômio capítulo 6, abra sua Bíblia. Nós fomos chamados como famílias para transmitir os valores do reino às próximas gerações. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. O texto vai dizer: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É papel da família educar os filhos na lei do Senhor. Não é papel da escola cristã que eu vou escolher. Não é papel da igreja. Não é papel da salinha das crianças, dos pré-adolescentes, da célula. Deus deu aos pais, os responsáveis pela família, a responsabilidade de ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. A família também serve ao propósito de refletir o relacionamento de Deus com o seu povo. Nós somos imagem e semelhança. O relacionamento familiar, doméstico, deve apontar para o relacionamento de Deus com o seu povo. Por isso não faz sentido olhar a família cristã cheia de desordem, desajustada, desordenada, caos, confusão. Não é esse o relacionamento que Deus estabelece conosco. Não é para isso que a família foi chamada. Se na minha casa, se na sua casa existem desordem, desajuste, desequilíbrio, pare todas as coisas da sua vida e foque naquilo que é essencial. Ajuste a sua casa. O seu lar, a sua família, o seu relacionamento entre homem e mulher deve refletir a glória de Deus. Deus se relaciona conosco apesar das nossas dificuldades e pecados com amor, graça, misericórdia. Nosso lar precisa ser assim. Pastor, você não sabe o marido que eu tenho. Eu não sei, mas eu sei o que eu sou. Eu digo nele que o Senhor lhe dê muita graça, porque eu lhe dou muito trabalho, então que o Senhor lhe dê muita graça. Mas a gente tem que querer que a nossa casa reflita a imagem e semelhança de Deus. Segunda afirmação, a primeira é: família é um projeto de Deus e é um projeto exitoso. Dá trabalho construir uma família saudável? Dá, mas é possível quando nós entendemos que o nosso lar tem que refletir a glória de Deus. Segunda lição, as famílias devem refletir o caráter de Deus e exercer seu papel funcional na criação. Gênesis capítulo 1 afirma que homem e mulher foram criados por Deus e é o Senhor quem lhes confere um valor,
dignidade e importância inestimável quando comparados a qualquer outro ser da criação. Deus não fez o homem com o papel de líder para ser superior à mulher e pisar a mulher. Não. Você vai ser lembrado hoje, homem, que você foi chamado para liderar a sua casa e ser o primeiro responsável pelo seu ambiente doméstico. Deus não criou a mulher depois para ser menor do que o homem, mas para responder a uma necessidade, uma limitação do homem, para serem co-iguais, idôneos, trabalharem juntos e não em oposição. E Deus vai lhe dar agora uma responsabilidade. Mas pastor, como que é possível isso? Duas pessoas tão distintas, homem e mulher. Deus vai dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança. Isso significa que Deus compartilhou parte dos seus atributos, das suas características. Ele compartilhou com homem e mulher. Nós somos dotados de inteligência, de amor, de capacidade de perdoar, justiça, bondade. São as características de Deus implantadas em nós, que nos permitem construir famílias saudáveis. Mas além disso, Deus deu uma atribuição ao homem e à mulher. Deu a eles a responsabilidade de serem governantes representativos. Olha, está aqui toda a criação, homem e mulher. Governem sobre ela, subjuguem sobre ela, cuidem dela, se alimentem dela. Deus, ao esculpir no homem e na mulher sua própria imagem e semelhança, Ele deu a esta família inicial uma responsabilidade. Mas eu quero aqui falar aos homens nesse momento. Essa responsabilidade, ela foi dada primeiramente a quem? Ao homem. E aí me permitam com todo amor e carinho dizer, a gente nunca viveu um período de crise de masculinidade tão grande, tão desesperador como se tem hoje. Nunca se teve tanta falta de homens como se tem hoje. Tem muito menino, tem muito moleque, mas pouquíssimos homens. A gente vive uma geração de homens que não querem trabalhar, querem ficar em casa, cuidando da casa, e a esposa trabalha, estuda, faz tudo e ainda dá conta do abençoado do marido, que ainda dá trabalho, porque ele não quer trabalhar. Porque ele diz assim, eu trabalhei tanto hoje, eu preciso ir jogar videogame para descomprimir, porque minha cabeça não está dando conta. Meus irmãos, Adão recebeu a responsabilidade de nomear e subjugar todas as coisas. Os homens hoje, eles não querem mais assumir o seu papel de liderança. Vamos terceirizar. Eu faço o meu, você faz o seu, eu cuido dessa parte da casa, você cuida da outra. Por quê? Porque não quer assumir a responsabilidade, o compromisso de ser líder espiritual e prático da sua casa. E eu não estou falando de ser ditador, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando de assumir a responsabilidade e a consequência das suas ações. O que mais a gente vê hoje são esposas sobrecarregadas, cansadas, porque o marido não toma uma decisão, não se responsabiliza, não lidera, não toma a frente. O que é que você acha, amor? Porque depois ele diz, nós pensamos juntos, né? A gente não acertou. Você vai ver em Gênesis capítulo 3 algo muito simples. Você lembra quem conversou com a serpente? Foi Adão ou Eva? Eva. Mas o Senhor no capítulo 3, ele aparece na história. Ele aparece agora para conversar no jardim. E sabe o que é que Deus vai dizer? Adão, onde você está? Não é Eva, meus irmãos. Homens, Deus não perguntou aonde Eva estava. Perguntou, Adão, onde é que você está? Quem foi que lhe disse, Adão, que você está nu? De onde surgiu essa percepção de vergonha? Adão, por que você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi? Mas você vai lembrar, o diálogo foi com Eva. Eva ofereceu o fruto, Adão comeu. Mas quem foi responsabilizado na história foi o homem. A primeira liderança dos nossos lares é nossa. E isso não nos confere poder maior do que o das mulheres. Isso nos confere responsabilidade espiritual sobre a casa. O apóstolo Paulo vai dizer que pelo pecado de Adão, o pecado entrou no mundo. A grande questão é o que Larry Crabb fala no livro O Silêncio de Adão. Quando Adão falou, houve ordem. E o nome desse bicho é boi, e o nome desse bicho é leopardo, e o nome desse bicho é esse, e o nome dessa planta é essa. Deus
foi dando essa responsabilidade a Adão, e Adão foi nomeando e organizando o caos em ordem junto com Deus. Mas em algum momento Adão disse assim: vou tirar folga, vou para o Instagram, vou jogar basquete, vou jogar videogame, vou fazer qualquer outra coisa, vou dar uma volta. Não estou dizendo que a gente não pode fazer isso não, é porque Adão foi tempo demais. E Adão deixou a sua responsabilidade familiar e deixou sua esposa vulnerável. O silêncio de Adão custou muito caro. O silêncio dos homens custa muitas vezes a ruína dos lares. Talvez você já tenha ouvido a expressão: não, pastor, eu prefiro ter paz do que ter o quê? Em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça. Nem sempre a nossa vida familiar vai ser pacífica. Muitas vezes essa mentira de Satanás de que é melhor ter paz do que ter razão faz com que o homem fique calado quando ele precisa falar. Faz com que ele negligencie a responsabilidade espiritual quando ele deveria se posicionar com amor, com graça, com misericórdia no lar, não com autoritarismo. Mas ele fecha os olhos, porque ele quer ter o quê? Paz. Eu fui chamado, e você, homem, foi chamado para ter responsabilidade, e isso nem sempre vai significar ter paz. E faz parte. Será que dá para simplesmente a gente chegar e abrir nossa casa e, olha, vamos assistir aqui, porque os meus filhos estão assistindo ali o Big Brother Brasil, um dos piores programas de depravação que existe hoje na TV brasileira, e o pai está vendo e ele está fazendo o quê? Nada. Vamos seguir fulano de tal das redes sociais, que tem uma visão completamente contrária à palavra de Deus, e o marido não faz nada. Mas às vezes é o próprio marido que faz isso, e aí a mulher, com força, com a sabedoria que Deus lhe deu, exorta o marido. Mas homens, a primeira reflexão que eu queria que nós tomássemos hoje é que essa responsabilidade é nossa. E aí sim, depois do homem entender, olha, Deus fez ali uma relação com Adão, a gente vai entender que existe uma relação e uma tarefa mútua. O texto bíblico vai dizer: Deus os abençoou e lhes disse: homem e mulher devem juntos se multiplicar, devem juntos cuidar dos filhos, devem juntos sujeitar a terra. As outras tarefas, depois da liderança espiritual, são conjuntas. Não, um cuida disso, o outro cuida daquilo. Quando o Senhor estabelece a família, o cuidado ele é compartilhado. A responsabilidade é sua. Vocês já perceberam, quem é professor aqui vai ter isso muito claro. Reunião de pais e mestres, quem vai? Mas geralmente a mãe ou o pai? A mãe. Por quê, gente? Porque onde na história bíblica que foi dito que é responsabilidade exclusiva da mulher educar os filhos e o pai ser omisso e ver a carruagem passar? Não tem, mas a gente botou isso na cabeça. E aí a conversa mais dura geralmente é de quem? É a do pai. Onde que está isso? Essas responsabilidades de administrar a terra e tudo que foi criado, inclusive os filhos, é do pai e da mãe. Mas é funcional para a nossa vida dividir tarefas de acordo com o que é mais fácil para a gente. Deus nos chamou e capacitou igualmente. A palavra de Deus diz: e Ele os abençoou. A bênção de Deus sobre o homem e sobre a mulher foi igual. Ambos devem trabalhar juntos para edificar o seu lar. Ambos devem trabalhar juntos para cuidar da sua casa. Ambos devem trabalhar juntos para cumprir o seu papel no mundo, juntos. Aliás, o que a palavra de Deus diz é que deixará o homem o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornará um só. Essa responsabilidade, ela deve ser compartilhada. É o que a gente chama de mordomia conjunta. Mulheres, não assumam. Agora eu quero falar o seu coração. Eu sei que a gente vive um período muito difícil com homens às vezes preguiçosos, relapsos. Eu louvo a Deus porque aqui nessa igreja os homens têm entendido que precisam ser homens. Mas às vezes o seu está dando trabalho. Às vezes posso ser eu que estou dando trabalho para a Aniele. E fica muito tentador para a mulher dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu não quero me estressar não. Eu vou fazer o meu papel e vou fazer o dele. Porque assim, pelo menos, as coisas andam. Isso vai gerar sobrecarga em você. Vai cansar você, vai enfadar você. No meio do caminho você vai querer desistir, porque Deus não lhe chamou para fazer o papel do seu marido. E se ele não cumpre o papel que é dele, ore por ele, dobre os joelhos, clame ao Espírito Santo para que o confronte, o exorte. Mas não caia nessa cilada tentadora de fazer aquilo que é dever dele, porque isso vai
comprometer o seu papel. Terceira lição e última: Deus já definiu a estrutura, a característica, os papéis e as responsabilidades de cada membro. Deus já definiu todas as coisas. A gente não precisa aqui estar querendo trabalhar inovação. Chega, tem inovação demais no mundo. Está tendo muita inovação sobre família. Deus, como sendo um Deus imutável, Ele estabeleceu a família, designou papéis e responsabilidades, e as coisas precisam permanecer na ordem que Deus deu. Mas eu queria compartilhar alguns dados do que está acontecendo hoje no mundo, para que você veja a criticidade do que está acontecendo. Segundo o IBGE, em 2023, a taxa de inatividade entre homens de 25 a 49 anos foi de 15%. Isso aqui não é desemprego. É de homens que têm possibilidade de emprego, mas que eles escolhem não ter uma vida ativa, 15,2%. Entre os homens de 18 a 24 anos, esse índice chega a 30% em algumas regiões do país. Os homens não querem mais trabalhar. Estão percebendo o que esse indicador está dizendo? A mulher rala, aí ela faz a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o pós-doutorado, o doutorado, pós-doutorado, divindade. Ela trabalha, cuida de tudo. E o homem quer fazer o quê, gente? Nada, não estão querendo trabalhar. Estatisticamente, o que eu estou falando não é ilusão da minha cabeça. Está aqui. Segundo o Datafolha 2022, 1 em cada 4 casamentos cristãos terminam em divórcio. E a principal justificativa: 25% dos cristãos que se casam hoje se divorciam nos primeiros anos, porque eles não conseguem equilibrar os seus papéis. Segundo o IBGE, em 2023, o número de casamentos homoafetivos cresceu 20% em relação ao ano anterior. No primeiro trimestre de 2025, foram 9.200 casamentos homoafetivos. O IBGE, em 2022, a taxa de fecundidade do Brasil caiu para 1,67%. Filhos por mulher, abaixo do nível de reposição populacional, que é de 2,1%. Ou seja, daqui a algumas décadas, o Brasil será um país envelhecido. Segundo o IBGE 2023, mais de 11 milhões de lares brasileiros são chefiados por mulheres solteiras ou com filhos sem a presença do marido. E a última triste notícia: segundo a Forbes 2025, o Brasil lidera a busca por bebês reborn no mundo. Temos uma fila de 15 mil famílias esperando bebês reborn. Gente, eu preciso dizer que nós estamos numa crise? Não, né? Se você já tinha isso como percepção, se você nessa semana disser, deixa eu fazer uma... Tem muito mais coisa, é porque não dá para trazer na mensagem. Se você for fazer uma pesquisa rápida, é triste. Você vai chorar, você vai lamentar. E você vai dizer, Senhor, me usa como um embaixador do teu reino, para ajudar a transformar isso. A igreja, como comunidade do reino, é chamada a testemunhar a esperança da restauração da família. É possível, mas isso tem que começar aqui, dentro de casa, naqueles que conhecem a Jesus. Deus deixa para nós um arquétipo do que é uma família e de como ela deve ser. Arquétipo é modelo. Primeira característica do modelo de família bíblico: ele é monogâmico. Gênesis capítulo 2, verso 24 está escrito: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. O irmão Henderson deixou aqui uma palavra abençoada sobre o privilégio que é encontrar uma esposa abençoada. Deus nos chamou para ter uma esposa e um esposo. Não existe dentro da perspectiva bíblica isso que está acontecendo no mundo. Vamos ter um relacionamento aberto, bígamo, casal, 3 pessoas. Não existe. Eu e você precisamos fechar a porta da nossa mente, do nosso coração, para todas as investidas do diabo em querer perverter sexualmente as famílias, com prostituição, com adultério, com pornografia, com pensamentos obscenos. Você precisa, homem e mulher, dobrar seus joelhos, porque essa tem sido a maior investida de Satanás nas igrejas, nas famílias. Nós fomos chamados para ter uma relação monogâmica e duradoura. Lembra que eu disse no início que a mensagem era óbvia, mas que o óbvio precisa ser dito?
Esse é um óbvio que precisa ser dito. Dentro desse arquétipo, a segunda característica que Deus deixou é que esse relacionamento familiar é heterossexual. Gênesis capítulo 1, verso 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: porque eu sou o Senhor e não mudo. Deus estabeleceu uma relação entre um homem e uma mulher em união perfeita, complementar, com vistas à procriação e à administração da terra. Ele não deixou, não tem nos originais, não tem na Bíblia em inglês, no latim, nada. Não existe biblicamente a família, homem com homem, mulher com mulher, nem homem trans, nem mulher trans. Mas hoje em dia é um medo que a gente tem de dizer isso, porque a gente vai ser cancelado. Seja cancelado pelo mundo, mas seja carimbado por Deus. Não tenha medo. A gente precisa falar. Ninguém quer falar, mas a igreja de Jesus precisa falar. As coisas não mudaram. A ordem das coisas não mudou. Pastor, então eu não vou ter amigos que tenham uma visão diferente. E você vai ter, você vai amar, você vai respeitar, você vai interagir, você vai pregar a palavra. O que você não pode é dizer, eu concordo. Mas infelizmente, aí é uma percepção minha. Muita gente diz assim, pastor, eu respeito, porque não tem a coragem de dizer, eu aceito. E aí vem com um discurso de eu respeito. Um cristão que diz, eu respeito, mas eu não me posiciono, ele está beirando o eu aceito, e ele não tem coragem de dizer. Se você respeita, você vai dizer assim, olha, eu te respeito e eu te amo. Mas o que eu creio é diferente do que você crê. E não tem problema, sem dificuldade. Agora, se eu respeito, me calo, fico calado e legitimo, aí é um discurso vazio de eu respeito para camuflar o eu aceito. Gente, a Bíblia diz que por causa do nome de Jesus nós seremos o quê? Perseguidos. E aí você diz assim, no Brasil não tem perseguição. Tem? Experimenta uma semana de testemunho verdadeiro do Evangelho. Você está pensando que perseguição está no mundo muçulmano? Experimenta chegar no trabalho e falar o que a gente está falando aqui e dizer, olha, eu amo você, mas para mim não é família. Aí você vai ver o que é perseguição. Experimenta dizer que você não concorda com a corrupção, com a ideologia de gênero, você vai ser cancelado. Mas muitas vezes essa cultura que a gente tem vivido hoje, do politicamente correto, faz com que a igreja se silencie. Terceira característica que Deus deixou para as famílias, existe distinção intencional de Deus nos papéis. O homem tem a responsabilidade de liderar com amor. O homem tem a responsabilidade de assumir o fronte da batalha. Isso é tão interessante que quando a gente olha para a ciência, o trabalho pesado foi deixado por Deus de maneira tão evidente que 30% o homem tem 30 vezes a densidade óssea da mulher. Você resiste mais. E às vezes o camarada não tem nenhum problema de saúde. Ele diz, eu botei o garrafão hoje, tu bota amanhã. Vamos dividir as tarefas. Você tem 30 vezes mais capacidade muscular e de densidade óssea que sua esposa. E você está pedindo para ela pegar o garrafão d'água. Mas essa é a realidade que a gente tem vivido. Deus deixou uma diferença funcional, biológica e fisiológica, que não faz ninguém nem maior nem menor. Diz respeito ao papel. Sabe qual é a coisa mais linda que a gente pode ver hoje? Um homem sendo homem, cuidando do seu lar, liderando o seu lar, ouvindo a sua esposa, buscando harmonia quando possível. Uma mulher orientando o seu esposo, aconselhando o seu esposo, auxiliando o seu esposo. Os filhos dando trabalho para o marido e para a mulher crescer em graça e conhecimento. Isso é lindo. Isso é o que a gente precisa fazer hoje. Homem é chamado a liderar com amor, responsabilidade e cuidado. Enquanto a mulher é chamada a auxiliar também com sabedoria e força. Mas, gente, sabe o que acontece quando nós rejeitamos ou negamos essa verdade? Homens fracos que não exercem liderança no lar, se a gente não entende que é isso que Deus fala, já nasce uma geração de homens fracos. Se a gente rejeita a verdade de Deus para a família e para os papéis, homens terceirizam seu papel de liderar, prover e proteger para as esposas. As esposas ficam sobrecarregadas, exercendo um papel que não lhes é devido. Esposas que deixam de ser ajudadoras e tornam-se opositoras. Começa a ter um ringue dentro de casa. Os filhos criados nessas famílias, sem papéis claros, crescem, nascem
disfuncionais, frágeis e reproduzem modelos incorretos de família. Isso já aconteceu. O que eu estou dizendo aqui não é um prognóstico futuro, não. É o que já aconteceu 30, 40 anos atrás. E isso já é a realidade de hoje. Por isso que do seio da igreja, da família do Senhor, tem que nascer família saudável. Para que a gente contribua para a base da sociedade. A igreja e o evangelho já enfrentam ferrenhos opositores ao conceito bíblico de família. A saber, relativização do matrimônio, ideologia de gênero, relacionamentos homoafetivos, egoísmo, confusões de papéis. Não permita que o seu lar seja um opositor ao evangelho. O seu lar precisa ser um defensor do modelo bíblico de família. E para encerrar, o que é que a gente precisa fazer daqui para frente? Primeira coisa é nos despir de toda e qualquer influência progressista. Tira isso da sua cabeça. Tira o que a filosofia, a antropologia, a psicologia, todas as IAs estão dizendo. Volta os teus olhos para a palavra. Ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente. Se atenha ao que ela diz. Segundo, precisamos voltar nossas vidas ao propósito original. Precisa sair da crise e voltar para o propósito original. Ajustar nossa mentalidade às Escrituras e assumir o compromisso em construir famílias que refletem a glória de Deus. Não é fácil construir uma família que glorifica a Deus. Dá trabalho e a gente precisa em casa, homem, mulher e filhos, dizer: a minha casa será bendita. Aqui em casa o evangelho, ele é a verdade e não uma verdade. Aqui nessa casa, o Senhor é quem direciona os nossos passos. Você precisa decidir isso. Porque se a gente negociar com isso, tchau. A gente vira uma família como todas as outras. A minha oração é que, se você ficou chateado comigo, me perdoe. Mas essa é uma palavra dura, mas de amor, de urgência. A gente não pode negociar o nosso entendimento de família. Pelo contrário, a gente tem que fincar a bandeira e dizer: é nisso que eu creio. É nisso que eu sustento a minha vida e é assim que eu construo minha família. Amém? Curva sua cabeça. Pai bendito, nós queremos te agradecer pelo poder da tua palavra. As Escrituras dizem que a palavra é como uma espada e ela atinge o âmago do nosso ser. A minha oração, Pai, é que a tua palavra ela encontre moradia nos nossos corações. Que ela promova a restauração, que ela reorganize o caos, que ela dissipe as vãs filosofias. Que o nosso coração, Senhor, ele possa estar enraizado, apegado, alicerçado exclusivamente na tua palavra. Talvez, Pai, isso exija de nós um esforço hercúleo, exija de nós choro diante da tua presença, renúncia, soltar as amarras do pecado, mas é necessário. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias e igrejas fortes transformam a realidade desse mundo no poder do evangelho. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.